Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Adivinha onde eu estou? Quem disser que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, acertou. É isso aí, eu estou na Chapada Diamantina, coração da Bahia. Cachoeiras, grutas, cidades históricas e uma flor que simboliza o começo de uma nova era, a sempre viva. Tudo isso a gente encontra aqui, na Chapada Diamantina. Começou quando uma pedra brilhante foi encontrada no riacho. O diamante é símbolo de perfeição, uma pedra que transformou toda a vida na Chapada. A Chapada Diamantina fica no centro geográfico da Bahia. São 57 municípios espalhados em 42 mil quilômetros quadrados. Em pleno sertão, rodeada pela seca que castiga o Nordeste, a Chapada é um divisor de águas. De um lado, a bacia do Rio São Francisco. E do outro, os rios que nascem no alto da serra e correm para o Oceano Atlântico. Florestas tropicais, cerrado, campos rupestres e a caatinga. A paisagem muda a cada passo. E o clima é bem diferente do que a gente imagina para o sertão. No verão, a temperatura varia de 24 a 30 graus, mas no inverno pode cair até para 6 graus. Aqui ficam os pontos mais altos do Nordeste. Grotões recortados por rios e morros que se destacam. Com o tempo e a ação exatamente do vento e da ação das águas dos rios, começou a haver uma ação erosiva muito forte. Deixaram restos de morros isolados em algumas situações, dando a impressão de que aquele morro sempre foi separado do resto do contexto da Chapada. Não, é uma feição atual. Foi a partir da erosão das rochas que estavam adjacentes, envolvendo esses morros, que foi formando esses vales e o contexto serrano propriamente dito. A ação da natureza ajudou na descoberta de riquezas minerais. Por volta de 1720, foram registradas as maiores jazidas de ouro no sul da Chapada. A região cresceu com garimpo, mas isso custou caro para o meio ambiente. Ao longo de 100 anos ou mais, a devastação praticamente que houve nesse tempo, ela é passível ainda de um grande tempo para se recuperar muita coisa que foi destruída. Nós temos um planejamento a médio e longo prazo de recuperação do que foi destruído, porque efetivamente essa consciência está chegando agora aqui, um pouco tardia, mas está chegando agora essa consciência de preservar. Depois do ouro, foi a vez dos diamantes. Tinha tanto diamante por aqui que esse lugar ficou conhecido como Chapada Diamantina. A notícia da presença de diamantes se espalhou rapidamente, levando milhares de garimpeiros a tentar a sorte nas serras baianas. Garimpo é um jogo, é como se fosse jogar na loteria, né? A gente vai, é incerto. Mas quando a gente acerta num garimpo que acerta com diamante, não tem nada melhor.
A chegada dos garimpeiros deu origem às vilas conhecidas como Lavras Diamantina. Santa Isabel do Paraguaçu, hoje Mucugê, Vila de Andaraí, Vila Bela das Palmeiras e Comercial Vila dos Lençóis, a cidade mais conhecida da Chapada Diamantina. Os casarões, os sobrados, a beleza arquitetônica da Praça Central estão protegidos pelo patrimônio histórico desde 1973. A riqueza e o luxo pareciam não ter fim, mas tudo acabou bem depressa. Lençóis tem um pequeno museu, lembranças de um período curto de prosperidade. E nesse pequeno museu, a gente descobriu que não foi só esse brilho que trouxe riqueza para a região. Essa pedra preta aqui é o carbonado, um diamante amorfo em estado de formação usado pelas indústrias, que também foi muito importante para o crescimento econômico da Chapada Diamantina. A cidade de Andaraí também surgiu no ciclo do diamante. E aqui na Praça Central, uma homenagem aos pioneiros. Mas os garimpeiros não podiam ficar em Andaraí. Eles precisavam explorar as serras. E foi assim que surgiu um dos lugares mais impressionantes da Chapada, Xique-Xique de Igatu. Chegar a Igatu ainda é muito difícil, porque a cidade está encravada no alto da serra. Igatu surgiu no meio de pedras e morros da Serra do Sincorá. Pequenas locas foram transformadas em casas pelos garimpeiros. As ruas são pavimentadas com lajes de pedra. A capela e as ruínas do cemitério chamam a atenção. E quando deixamos o pequeno centro urbano, surge uma autêntica cidade fantasma. Casas de pedra, muralhas, ruínas. Passear em Igatu é viver a história do garimpo na Chapada. Igatu foi uma vila de apoio para 8.000 garimpeiros. Com o fim do ciclo do diamante, as pessoas abandonaram a região. Hoje, Igatu tem 300 habitantes e se transformou numa referência para quem visita a Chapada Diamantina. O ciclo do diamante já passou. Hoje a riqueza por aqui é este cenário. O biólogo Roy Fanch ajudou na criação do Parque Nacional Chapada Diamantina, que chefiou durante os primeiros anos. Em 1991, o Globo Ecologia esteve no parque e conversou com ele. A gente tem problemas com garimpos, problemas com pasto, problemas principalmente com o fogo. A gente não tem recursos para realmente proteger esse patrimônio natural. Houve uma mudança muito grande no comportamento das pessoas aqui na região. Antes eram exploradores da serra. O garimpo mecanizado foi uma invasão poderosa, assim, impressionante. Cenas dantescas, assim, máquinas fumacentas, fazem barulho, homens trabalhando com lama até a cintura. Era uma coisa impressionante e tirava muito diamante. As pessoas agora estão trabalhando com turismo, estão ganhando dinheiro pela preservação. A gente está vendendo verde em vez de vendendo diamante, caça e madeira. Esse aqui é o Salão das Areias Coloridas. À primeira vista, o que causa curiosidade são esses enormes blocos de rocha que parecem se equilibrar levemente uns sobre os outros. E nas paredes apresentam formatos e cores surpreendentes. Luiz Krug é um dos guias mais antigos de Lençóis. Curioso e atento à beleza da paisagem, não deixa faltar informações.
Isso são óxidos de ferro-manganês. Houve como uma ferrugem aqui, né? Que depois secou e deixou essas várias tonalidades, exemplo dessa, assim, e que dá para fazer isso aqui. E é com essa areia que os artistas locais fazem a lembrança mais procurada da Chapada. A cada ano aumenta o número de visitantes. E com a inauguração do aeroporto, ficou mais fácil chegar aqui. Casas comerciais, restaurantes e uma variada rede hoteleira apostam no desenvolvimento deste polo turístico. E os municípios estão se unindo para proteger a Chapada. Precisamos urgentemente transformar a Chapada Diamantina num patrimônio da humanidade, tombada através da Unesco. Mais Chapada Diamantina daqui a pouco, no Globo Ecologia. Espero você. Até já! A cidade é protegida pelo patrimônio histórico. 52% da área do Parque Nacional Chapada Diamantina está no município. Vamos conhecer Mucugê. Mucugê, nome indígena de uma fruta adocicada que cresce às margens dos rios. Mas uma parte da história dessa cidade foi bem amarga. Com a descoberta de jazidas de diamantes no sul da África em 1870, surgia uma nova realidade. A diminuição do trabalho nos garimpos deixou cerca de 25 mil pessoas sem fonte de renda. A única opção era tentar a vida em outro lugar. E quase todo mundo foi abandonando a cidade. As casas iam caindo, a prefeitura mandava fazer um muro na frente da casa, para não ficar aquele buraco. Uma pessoa podia chegar aqui e entrar numa casa, tomar conta da casa e ficar, e ninguém reclamava direito. E as casas foram acabando. Na década de 60, Mucugê tinha apenas 300 habitantes. Mas quem ficou por aqui viu nascer uma nova atividade econômica, a agricultura. Fazendas do sul do país se instalaram na região. A Bagiza foi uma delas. A decisão de investir numa região semiárida veio da consciência de que estariam iniciando um empreendimento em uma nova fronteira agrícola. E acertaram. Hoje, a agricultura é a maior fonte de renda da região, absorvendo 70% da mão de obra. E a produtividade cresce a cada ano. Só nesta plantação de repolho são 90 toneladas por hectare. A Chapada é uma região muito singular aqui no Brasil e aqui no Nordeste. Possui um microclima muito especial, um solo, uma topografia muito favorável para a implantação de uma agricultura a nível empresarial. E já se produz tomate, pimentão, cenoura e ainda a região possui um potencial muito grande, totalmente inexplorado ainda em termos de fruticultura e floricultura, além do café, que foi a primeira cultura econômica que chegou aqui na região. A agricultura na Chapada só foi possível com o investimento em novas práticas agrícolas. O desenvolvimento da tecnologia para a exploração de cerrado, em cima de correção de fertilidade, de criação de variedades adaptadas a essa condição climática, isso proporcionou um crescimento da agricultura desenvolvida no Cerrado e hoje é seguramente a maior área de produção de alimentos do Brasil, é o Cerrado. Mas não foi só a agricultura no Cerrado que contribuiu para a recuperação econômica da região. É que no Alto das Serras
existe uma outra riqueza natural. Uma planta nativa muito utilizada para a decoração, a sempre-viva. Este campo de sempre-viva é um dos mais preservados. Ele está localizado na Serra do Sincorá, a 1.380 metros de altitude. É um verdadeiro jardim de 40 hectares, com plantas raras e muitas espécies ainda não identificadas. Das espécies de sempre-viva, a mais coletada foi a Cingonanthus mucugensis, que só nasce no entorno de Mucugê. A retirada indiscriminada antes da produção de sementes impediu o surgimento de novas flores. Foi preciso a união de biólogos, botânicos e dos moradores para evitar a extinção da sempre-viva e proteger esse ecossistema. Essas pessoas discutiram juntamente com a comunidade medidas que poderiam ser tomadas no intuito de preservar essas áreas. E, a partir daí, se definiram as atividades que seriam necessárias e, dentre essas atividades, foi criado também esse Parque Municipal de Mucugê. À primeira vista, a paisagem é a mesma que a gente encontra aqui na Chapada, mas dentro destas rochas fica a sede de um parque municipal, uma pequena cidade de pedra, como a Bedrock dos Flintstones. O Parque Municipal de Mucugê foi inaugurado em maio de 1999. Nos 270 hectares foram instalados um centro de visitantes, laboratório, um completo sistema de informação geográfica, estação climatológica e trilhas sinalizadas. Mais do que uma unidade de conservação, o parque é um produto do projeto Sempre Viva, uma iniciativa de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Para esse parque são previstas atividades que visem justamente gerar recursos para a comunidade, atividade econômica através do ecoturismo, através da venda de artesanato, através da capacitação de guias, que vão atuar, vão receber recursos e isso beneficiará também a comunidade, preservando o ambiente. A comunidade vem se educando ao longo dos anos, as pessoas têm se conscientizado de que o caminho certo para o progresso é a educação. A experiência de educação ambiental atrai estudantes de outras regiões. Angela Pina organiza os passeios e acompanha as aulas monitoradas. Essas excursões que eles fazem para Mucugê não é apenas um lazer, a gente alia também o lazer, mas passou a ser uma atividade curricular e hoje em parceria com as escolas. Hoje o nosso programa já está fazendo parte do currículo escolar de algumas escolas de Salvador, passando hoje também para Recife e São Paulo. Os guias e guarda-parques que viviam da exploração de sempre-viva agora ajudam no mapeamento, monitoramento e fiscalização dos campos, fornecendo dados para o sistema de informação geográfica do projeto. Hoje eu já conheço alguma coisa da flora local, então tenho perspectiva de conhecer, aprofundar esse conhecimento. Como eu sempre falo, pessoas como biólogos, geólogos, que não nasceram aqui, que tanto defendem essa natureza, então realmente desperta uma curiosidade e um interesse muito grande pelo nosso patrimônio natural. Proteger o meio ambiente da Chapada é também investir em qualidade de vida. A cidade de Mucugê saiu na frente e provou que administrar em parceria com a comunidade rende bons frutos. Sem dúvida nenhuma, o que deu maior condição de desenvolver Mucugê é o exercício da cidadania. Há o envolvimento de todos os segmentos da sociedade nesse setor. Para ter uma boa qualidade de vida, é preciso cuidado com a saúde. E o Hospital de Mucugê é um dos mais bem equipados da Chapada Diamantina. Clínica médica, um moderno centro cirúrgico e um carinho especial com as futuras gerações. Mas para manter uma cidade saudável, é preciso dar destino certo ao lixo. A campanha Recicla Mucugê foi o primeiro passo e a comunidade aprendeu a separar o lixo. Com isso, o município foi escolhido pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Estado da Bahia para a instalação da primeira usina de reciclagem e compostagem de lixo da Chapada Diamantina.
plásticos e papelões são prensados. O pátio da compostagem é monitorado diariamente. Uma das preocupações da usina é evitar a contaminação dos rios e do solo. Fátima, é possível falar em desenvolvimento sem se preocupar com lixo? Com certeza que não. Essa preocupação com a preservação da natureza é muito mais do que uma necessidade lógica. É uma questão mesmo de sobrevivência. A gente olha essa chapada e vê a grandiosidade que é a natureza. E a gente precisa se colocar como parte integrante dela, como filhos dessa grande mãe. Mãe natureza, sempre fico a me perguntar se os descendentes vão desfrutar. Realmente é uma paisagem belíssima, uma sensação de paz fantástica. E se existir céu, não pode ser muito diferente disso aqui, não. E de coisas que não conseguimos explicar. Quem vive aqui já sabe, é preciso manter a água, a terra e o ar limpos, sem poluição. Afinal, nosso futuro depende da conservação da natureza. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Mas ainda temos tempo. Vamos preservar. Se a natureza é um sonho, não deixe o sonho acabar, não. Pra não chorar, chorar por quê? 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 Pra que chorar? Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. O ano 2000 já começou e há milhares de anos, no interior da Bahia, o homem deixou suas marcas. Marcas que revelam a vida dos nossos antepassados, os primeiros brasileiros. Essas pinturas falam. Parece areia, mas são pequenas conchas, microbúzios. Uma prova de que tudo isso aqui já foi fundo do mar. E você sabia que existe um Pantanal no meio da Caatinga? No Globo Ecologia de hoje, você vai ver surpresas que só a Chapada Diamantina oferece. Estas pinturas têm muito a nos ensinar. Elas são quase como um livro. Elas foram feitas na rocha por homens e mulheres que viviam na Chapada há milhares de anos. O Brasil já foi ocupado por populações muito antigas que se extinguiram. Eu acredito piamente que foi ocupado pelo chamado Homo erectus. Este homem, segundo a maioria dos especialistas, ele emergiu na África há 1.500.000 anos. Desde 1982, a antropóloga Maria Beltrão pesquisa no interior da Bahia.
Ela acredita que, tirando o sul e o litoral baiano, todo o resto do estado é rico em sítios arqueológicos. E são muitas as marcas da presença de nossos antepassados. Essas pinturas rupestres, naturalmente, admite-se que elas nasceram, né, com Homo sapiens sapiens, quer dizer, como nós. Chegar até as grutas da Chapada Diamantina não é fácil. Muitas estão escondidas pela vegetação ressecada da caatinga. Essa vegetação surgiu há pelo menos 18 mil anos. Mas antes disso, o clima dessa região não era semiárido, era úmido. E grandes animais como o paleolhama, um ancestral da lhama, e até ursos viveram aqui. Estas pinturas foram feitas com minerais, vegetais, urina, sangue e um elemento fixador, como a clara de ovo. Algumas imagens refletem o cotidiano e as relações sociais entre os homens pré-históricos. Mas quem eram estas criaturas que chegaram aqui antes dos próprios índios brasileiros? E quem estaria mais perto de respeitar e usar bem a natureza? O homem pré-histórico ou o homem contemporâneo? Sem dúvida, o homem pré-histórico e o índio brasileiro. Sem dúvida alguma, o respeito à natureza, as noções que o índio passa de pai para filho, não é? Eles criam uma série de mitos ligados às proibições, o que pode acontecer, que nele estão embutidos essas regras ecológicas. Há uma outra informação que eu julgo bastante importante, que fala a propósito de migrações sazonais. Isso, o arqueólogo sempre procura esse tipo de articulação cultural do litoral com o interior. E eu tenho dois tipos de informação. Um tipo de ponta, de flecha, feita a partir de osso de macaco, eu tenho lá no sertão da Bahia e tenho aqui em Sambaqui, aqui de Sernambitiba, aqui no litoral fluminense. E um outro tipo, que mais marcante ainda, eu acho, é a pintura do cachalote em pleno sertão da Bahia, a 500 quilômetros do litoral. O cachalote, uma espécie de baleia, chegava ao litoral baiano em outubro, época das chuvas. Quando avistava este animal, o homem sabia que era tempo de fugir da estação chuvosa e partir rumo ao sertão, em busca das grutas e tocas, em busca de abrigo. A Toca do Cosmos fica a 43 quilômetros da cidade de Central. Esse sítio arqueológico contém o maior conjunto de desenhos rupestres que mostra a curiosidade que os homens pré-históricos tinham pela astronomia. Segundo a interpretação da equipe do Museu Nacional, os desenhos da toca mostram corpos celestes, a cauda de um cometa e outras curiosidades astronômicas. E para a antropóloga Maria Beltrão, algumas figuras revelam muito mais. Existe, por exemplo, círculos raiados como este, que é um calendário lunar. Existe aqui a Lua representada, há um outro calendário solar e a correção é um grande círculo com 108 traços e com 9 círculos concêntricos no centro. 108 dividido por 9 dá 12, apontando mais uma vez para um ano de 12 meses. Essas pinturas estão protegidas, de algum modo, pela própria natureza. Quer dizer, aquela gosma do calcário que escorre por ocasião das chuvas, formou nessa região de Central uma camada, uma película que recobre essas pinturas. Mas essas figuras também ficam expostas à ação do tempo.
falta de chuva na região deixa a terra muito seca. O vento constante levanta a poeira que acaba cobrindo as pinturas nas rochas. Mas aqui na Grota da Vacaria, o desaparecimento está sendo causado pelo homem. O principal no momento está sendo a visita constante de caçadores e fazem fogueira e acaba apagando as pinturas que tem nas rochas. E aqui eles passam quanto tempo aqui fazendo esse acampamento? Às vezes 3 dias, uma semana. E ainda acha bastante caça aqui, Celso? Lá hoje já está bem fraco, mas dá encontra alguns ainda, como pode ver, alguns vestígios ainda. A importância dos sítios arqueológicos de Central só foi conhecida pela comunidade depois das pesquisas da equipe de Maria Beltrão. E o resultado pode ser visto no Museu de Arqueologia da cidade, hoje supervisionado pela professora Érica Maciel. O que me surpreendeu bastante é a riqueza que nós temos, né? No interior como o nosso, que é tão pequeno, né? Tão pobre, né? Nós temos uma riqueza muito grande, que é a arqueologia. E quem vive aqui começa a entender melhor a história da ocupação do interior baiano. A gente faz esse trabalho de conscientização de que existiu o homem pré-histórico, animais pré-históricos, que existiu realmente, que eles não acreditam quase, né? E que também conserve. Quando a gente leva os grupos, o primeiro alerta é esse, que não risquem, não pintem, não passem carvão, para não manchar as pinturas. Isso é um patrimônio não só nosso, como mundial. Daqui a pouco eu, você e o Júnior vamos mergulhar juntos na Gruta da Pratinha. O Globo Ecologia volta no instante. Até já. Olhando uma caverna e vendo só a escuridão, fica difícil imaginar que lá dentro a natureza está viva, moldando verdadeiras obras de arte. A Chapada Diamantina é rica em cavernas. E agora, vamos conhecer Iraquara, a cidade das grutas. Iraquara é um vale cercado pelas serras do Sincorá e do Santo Antônio, região onde nascem muitos rios. E essa riqueza natural contribui para a formação de grandes reservatórios subterrâneos de água. Em toda a Chapada, já foram descobertas 124 grutas. As maiores ficam aqui. Essas grutas, elas são provenientes exatamente da própria condição, né, da rocha. O calcário, ele é quase que essencialmente carbonato de cálcio e magnésio. Isso é um sal, como é o próprio sal de cozinha que nós utilizamos no nosso cotidiano. Como a rocha ela é mais solúvel, começa a dissolver internamente essas rochas, né? Dissolvendo, começa a criar condutos e vão abrindo essas regiões que se transformam em cavernas. Para conhecer uma caverna, é fundamental o uso de um eficiente equipamento de iluminação, um guia experiente e fôlego para encarar uma boa caminhada. A Gruta da Lapa Doce de Iraquara é considerada a terceira maior do Brasil, com 21 quilômetros de extensão. Ela está dividida entre Lapa Doce 1 e 2. Essa aqui é a entrada da Lapa Doce 1, que está aberta à visitação. E é isso que a gente vai fazer agora. Salões enormes, um silêncio de dar medo. Aos poucos, a escuridão nos envolve.
sensação é de estar na época dos homens das cavernas. Um mundo escondido e preservado. Ué, Lima, a gente estava andando sobre rocha calcária, mas aqui eu tô vendo areia, né? Realmente. Isso nos indica que isso aqui nós estamos num antigo leito de rio. Esse rio continua passando, né? Em um outro local. Ele mudou o leito e está nascendo lá na Pratia. Além da areia, nós temos os escalpes, que são essas pequenas ondulações, que nos indica o sentido que a água corria aqui dentro da gruta. Parece até purpurina, mas o que brilha é o calcário. A água lava e remodela a rocha, construindo esculturas caprichosas. Uma caverna é como uma grande catedral, onde a natureza celebra ritos milenares. Ao longo da Gruta da Lapa Doce, encontramos vários tipos de espeleotema. Calcula-se que cada centímetro leva cerca de 100 anos para se solidificar. Isso dá para ter uma ideia de quanto tempo levou para se formar essa cortina de calcário de quase 10 metros de altura. Espeleotemas. Assim são chamadas todas as formações calcárias do interior de uma gruta. A água da chuva em contato com folhas e gravetos no solo torna-se ácida. Ela penetra na rocha calcária, que lentamente vai se dissolvendo, formando as estalactites, que vêm do teto, e as estalagmites, que sobem do chão. Quando se encontram, formam a coluna. A luz atravessa essa cortina de 2 centímetros de espessura. A pureza da rocha impressiona. A primeira vez que você entra na caverna, você observa a sua grandiosidade, as coisas maiores. Agora, os detalhes, cada dia que você vai, você vê alguma coisa diferente. Vocês viram que a natureza é caprichosa e até nos pequenos detalhes tem muita história para contar. Por isso é tão importante proteger as cavernas. A 6 quilômetros da Gruta da Lapa Doce fica a Pratinha, um complexo turístico formado por uma caverna e um lago. Um convite para o mergulho nesse oásis no meio do sertão. E aí, Júnior, como é que vai ser o mergulho aqui? Aqui nós vamos entrar na Pratinha, 150 metros de extensão, são 3 galerias aí para dentro. Nós vamos e vamos voltar pelo mesmo lugar, tá certo? Por que aqui tem tanto peixe aqui na beira da caverna? É cheio de peixe assim. Aqui tem mais peixe do que lá dentro, porque na parte clara fica mais peixe. E quantas espécies de peixe tem aqui? São 32 espécies. Ficando nessa parte mais clara aqui, o lambari, o piau, esse pintado que você está vendo passar aí, e a traíra. E aqui, estava vendo aqui, isso aqui é o que? Areia mesmo? Não, isso são microbusos foraminifers, né? Só encontrado isso até hoje no fundo do mar e aqui na Pratinha. São pequenas conchas, então? Prova que um dia isso aqui foi mar. Tudo foi mar antes aqui, então? Com certeza. Então, vamos mergulhar? Vamos lá, Júnior. Um novo mundo surge à nossa frente. A sensação é de estar dentro de um aquário gigante, de tão cristalina que é a água. A presença do carbonato de cálcio e do magnésio nas rochas atuam como um filtro purificador. Praticamente não existe vegetação no interior da gruta. É só areia e pedra. E com um olhar mais atento, descobrimos os esconderijos de alguns peixes. E a quantidade
quantidade só aumenta, dando a impressão que nós não vamos conseguir atravessar a caverna. Para fazer turismo em grutas, é necessário autorização do IBAMA e guias especializados. Em Iraquara, a aventura de conhecer esse universo subterrâneo é a maior atração. O turismo é bem-vindo devido às vantagens que ele traz para os nativos e o pessoal da região. Mas é necessário um estudo de impacto ambiental e computando com a colaboração de todos os órgãos ambientais aqui da Bahia. Para preservar a biodiversidade da região, foi criada em 1993 a Área de Proteção Ambiental Marimbus Iraquara. Além das cavernas, que abrange a maior parte, ecossistemas como o Cerrado, Caatinga e o Pantanal de Marimbus também estão protegidos. Na base da Serra do Sincorá, onde os rios Santo Antônio e Utinga se encontram, fica o Pantanal da Chapada. Uma área alagada que abriga uma grande variedade de plantas aquáticas e aves, muito parecidas com as do Pantanal Mato-Grossense. A gente sabe que o Pantanal, como o Pantanal do Mato Grosso, aqui também está ainda em formação. Geologicamente falando, é uma área bastante jovem, um ecossistema bastante jovem e bastante sensível a qualquer tipo de agressão. O aguapé é muito importante para o meio ambiente. Ele é capaz de mostrar o grau de poluição da água. Quando as folhas crescem muito, significa que o ambiente está poluído. Mas quando a parte submersa está maior, é sinal de que está limpa. E o sistema radicular aqui, bastante importante também, porque eles formam um ecossistema à parte com a colonização de alguns animais aqui, como moluscos, crustáceos, sanguessugas, que é um elo importante da cadeia alimentar para os peixes. Para conhecer o lugar, é preciso contratar um guia da Associação de Condutores de Visitantes de Andaraí. Aqui, não é permitido usar barcos a motor. E Rocão defende o uso do barco a remo. Porque a vida aqui está assim por cima da água, né? Você passa e você vai ver os golfos, você vai ver aguapés, Vitória Régia Mirim e uma série de plantas. Essas ficam todas por cima. Então se você passar com um barco com a hélice aí, você vai acabar cortando elas. Esse imenso alagado é fonte de alimento para algumas famílias. Mas para os condutores do Marimbus, o mais importante é proteger e preservar essa riqueza natural. Um trabalho que está sendo feito com muita satisfação. Aqui é só paz, só alegria. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.